Bíblias em 2 Samuel 6, do versículo 16 até o 21. Eu vou ler o primeiro versículo e assim os irmãos vão lendo até o versículo 21. Quando Davi estava entrando na cidade de Mical, filha de Saul, olhou pela janela e lá viu o rei de Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que armara Davi. E este trouxe o holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos, os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva dos seus servos, como sem peso se descobre um vadio com Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, a mim, antes do que o teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que eu fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tem alegrado. Mas é mais entristecida, me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Amém. Eu estava lendo esse texto na Bíblia e eu percebi que um dos maiores reis de Israel, um dos maiores adoradores, pulando dentro da arca, mas em casa, estava com um problema. Era um lixo dentro de casa, não prestava, chegava em casa brigando. E o pior nessa história era Davi, porque Davi estava no culto, adorando a Deus. E quando ele chegou em casa, em vez dele chegar e amansar sua esposa, falar calma, já chegou com um quatro de pedra na mão, um tacando no outro e começar a discussão. Eu quero falar um pouco aqui para os casados, para os solteiros e para os casais namorados. Quem está pensando em casar, vou falar primeiro para os casados. Não existe casamento sem o chamado. Qual era o problema de Davi? Davi era um moleque simples, da laje, não podia ver uma laje, comprava um quilo de azeite frango, fazendo churrasco. Era um moleque simples, que casou com a minha nojenta, filha de rei, rica, só que só andava na porra. Mas minha que só ficava na sacada do palácio, olhando o povo, falando: não, aquele ali não presta não. Aquele ali tá perdido na vida. Davi é um moleque simples, mas não combatia do mesmo chamado que Mical. Segundo problema, uma preocupação exagerada por de fora. Mical estava muito preocupado. O que vão falar do meu marido? O que vão pensar de mim? O que vão falar do casamento? Ela estava mais preocupada com a reputação do casamento do que o casamento em si. Aqui, joga a sua reputação no inferno antes que ela te mande para lá. Manda ela para o inferno, não é você que são. Segunda questão aqui. Terceira. Já esqueci aqui. Na hora que você vai falar que dá um branco, você esquece tudo. Aí você fica aí agora. Deixa eu achar aqui que eu me fiz. Então, a gente muitas vezes está contando um problema.
Muitas vezes a gente está, em vez de pedir conselhos para os sábios, está pedindo conselho para os mais retardados. A gente chega na verdade. O Júnior falou, velho, eu namorei 37 meninos, eu perguntei para eles, faz você mais sábio ou faz você mais idiota? Sem brincadeira. Às vezes a gente, em vez de pedir conselho pro pastor, vai, vamos fulano porque ele namorou mais, ele tem mais experiência. Muitas vezes não é assim. Você vai pedir conselho para uma pessoa que está mais ferrada que você. E ela vai acabar ferrando você e quem está com você. Amém? A quinta coisa aqui. Críticas da família. Nesse texto a gente vê, Davi chegou diante de Mical. Primeira coisa que Davi fez foi meter o dedo na cara dela e falar, eu pulei diante do Deus que me escolheu em lugar do nojo do seu pai, em lugar do nojo da sua família. E vou pular de novo, hein? Meteu o dedo na cara de Mical, reclamou com Mical, desonrou a família de Mical. E muitas vezes tem acontecido. A gente tem vindo para o culto, e aí a gente sai e chega em casa, a pessoa está esperando a gente. Será o que ela aprendeu no culto hoje? Será o que amansou aquela pessoa hoje? Aquela língua forte dele que ele tem? Será que quebrou essa pessoa? Aí a gente casa esperando a pessoa melhor. Não, a pessoa chega pior, chega com 4 pedras na mão, e entre casa já começa a discussão, uma confusão, uma briga. A gente não pode ser assim. Falar com solteiros agora. Solteiro, não idolatre o sonho de casar. Você vai casar. Mas como você sabe? Por uma questão simples, que o André Valadão sempre fala. Questão de fé. Tenha fé, você vai casar. Se Deus resolver o nosso maior problema, que é a nossa ida de carteirinha para o inferno, Ele não vai resolver problema de casamento? Velho. Então aceita Jesus de novo, você não conhece Deus, você pode aceitar Jesus de novo, você não conhece Deus, você gente, a gente aplica fé para tudo quanto é tipo de figura, mas em vida sentimental e em questão financeira, a gente regride, vira criança, a gente fica pequeno, a nossa mente diminui quando chega a falar nessa parte. A gente acha que Deus não vai resolver aqui. Se Deus resolver o nosso maior problema, que era o pecado, Ele não vai resolver o problema de dinheiro, conversa com a minha mão. Você acha mesmo que você vai ficar dando ano após ano e Deus não vai fazer nada por você? Deus vai se esquecer de você? Velho. Não é assim não, hein? Reveja esse filme que você está assistindo aí, que as coisas é bem por aí não. Relaxa, você vai casar. Aqui, segunda coisa que eu quero falar para os jovens solteiros. Peça um treino uma coisa igual a você, o mesmo chamado que você. Não peça uma coisa toda maravilhosa, loira, cabelo bom, não. Vai nessa não, você vai se ferrar. Vai nessa não, você vai se lascar. Peça uma pessoa com o mesmo chamado que você e compartilhar as mesmas coisas que você. Não peça um trem todo nojentinho, não, e por enquanto você está no culto, está em casa, não. Peça uma pessoa que vem matar, não peça uma pessoa que fica no final do culto, quero que nós vamos embora, quero que nós vamos embora. Não peça uma pessoa assim. Peça uma pessoa que venha com você no culto, você fala, a gente não vai embora, você vai comigo faltar. Segunda coisa que o jovem solteiro fala para Deus. Deixa eu achar aqui. Tá vendo? Se eu achar alguém, eu vou servir Deus mais na igreja. Ele começa a namorar de cara, vira pro pastor, estou entregando 2 carros na igreja. Aí casa, some, baixa a pessoa só em Marte. Uma vez a cada 10 anos você vê a pessoa. Sem brincadeira, uma vez a cada 10 anos você vê a pessoa, some, não se envolve na igreja aqui. Se envolve na igreja agora. Casar se envolve mais ainda na igreja. Ter filho, traz os catarrentes para a igreja. Sem brincadeira, você está olhando para o sofredor aqui. É para a igreja com 2 anos de idade. Já vai só para dormir. Estou estralando.
trazendo eu. Terceiro próximo que eu vou falar aqui é para os casados. Não deixe o Galvão Bueno narrar seu casamento. Jovem solteiro, não deixe o Galvão Bueno narrar sua vida. Os Galvão Bueno chega pra você, e aí, que dia vocês vão sair de férias? No dia que a gente sair, que dia vocês vão casar? No dia que a gente casar, mano. No dia que eu convidar você pra ir no casamento, eu tô casando. No dia que vocês vão ter um filho, no dia que ele sai da nossa barriga. No dia que sair, a gente teve um filho. Não deixe o Galvão Bueno ficar narrando a sua vida e o seu casamento. Segundo, outra coisa que eu quero falar também. Não deixe as pessoas de fora ficar sabendo do problema do teu casamento e você não saber do problema. E todo mundo de fora está sabendo menos você. Não deixe isso acontecer. Sempre conversa com o problema. Quando o problema vem junto um contra o outro, tá com o problema na cara do outro, que nem Davi e Mical não. Mical pegou o problema e tá com a cara de Davi. As coisas não são assim. Una vocês dois contra o problema. Não fica cada um, eu sou forte e tá com o problema na cara do outro e vamos se vira e resolve. Não. Una vocês dois contra o problema. Vamos pro próximo. E a última coisa que eu quero falar é dê valor à sua família. Dê valor às pessoas que vão na sua casa. Abençoa a família dos outros, não amaldiçoa a família dos outros. Abençoa o namoro dos outros. Abençoa as pessoas. A pessoa está solteira, abençoa, ela fala, você vai casar um dia eu vou no seu casamento, um dia eu vou estar lá para ver. Não fica amaldiçoando as pessoas, cuide de pessoas, case e cuide de pessoas. Porque o prazer de todo pastor é cuidar de pessoas. Imagina se o pastor não gostasse de pessoa. A pessoa vem falar que é no final do culto, depois conversa com você, sai andando. Imagina se meu pai não gostasse de pessoa. Ele estava lascado. Ele estava ferrado. Cuida de pessoas. Ore pelas pessoas. Cuide delas. Porque um dia, uma criança, o governador teve que estudar igual a criança. Você nunca sabe o que essa pessoa está do seu lado vai se tornar. Você não é Deus. Amém? Amém.